Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa, então, a sua opinião. A Prefeitura de São Paulo cancelou o Réveillon deste ano na Avenida Paulista. O prefeito Bruno Covas disse que é temerário fazer uma festa que atrai mais de 1 milhão de pessoas. O tema de hoje é: a Prefeitura deve cancelar todas as festas populares até a vacina contra a Covid-19 estar disponível? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, no caso de uma doença altamente infectante, como a Covid-19, a ideia sempre é evitar situações de contágio, né? Mas mais pessoas contaminadas por uma doença sem vacina nem cura significa, objetivamente, mais óbitos. Como foi citado no enunciado, a tradicional festa de Réveillon da Avenida Paulista é um evento que reúne mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, é indiscutivelmente uma aglomeração, que potencializa a transmissão do vírus. Portanto, a reação intuitiva seria mesmo suspender a celebração da passagem do ano. Mas o que se espera da prefeitura da maior e da mais rica cidade do país não é uma reação intuitiva, muito menos precipitada. É uma reação refletida, embasada, que aborde o problema de acordo com a sua natureza multidisciplinar, antecipando prováveis cenários. Então, vamos começar considerando que o Réveillon é uma atração nacional, não apenas municipal. Afinal, pessoas de diversas localidades do país movimentam o turismo e a economia da capital paulista. Então, ao invés de nós utilizarmos aí os dados um pouco mais favoráveis da pandemia no estado e na cidade de São Paulo, vamos considerar os números do Brasil em bloco, tá? Bom, segundo os cálculos aqui da Imperial College, que é a fonte preferida dos quarentenistas da geladeira cheia, o país registra atualmente uma taxa de contágio de 1,03. Isso quer dizer que, em média, 100 pessoas infectadas contaminam outros 103 indivíduos. Qualquer taxa de contágio acima de 1 já é preocupante, porque significa que a pandemia está se alastrando. Mas esse índice de 1,03, além de estar aí bem próximo de 1, ele adquire um viés positivo quando a gente considera que em abril ele estava em 2. Ou seja, alguns meses, 100 pessoas contaminavam outras 200. E essas 200 contaminavam outras 400. Não é mais esse o ritmo, graças a Deus. Tanto que o diretor executivo da OMS, a Organização Mundial da Saúde, ele fez hoje as seguintes declarações sobre a situação da Covid-19 aqui no país. Abre aspas. O vírus não está dobrando na comunidade com a velocidade que ocorria antes. O aumento não é mais exponencial. Há um platô. Há uma oportunidade para o Brasil empurrar a doença para baixo para assumir o controle, para suprimir o vírus. Então, de fato, o momento parece ser bem auspicioso e esse raro lampejo de otimismo da OMS ele se justifica por 2 fatores. Primeiro, em menos de 100 dias, a taxa de contágio nacional foi reduzida de 2 para praticamente 1. E segundo, embora não haja consenso entre os cientistas, há estudos apontando que a imunidade coletiva, ou tem gente que fala imunidade de rebanho, ela pode ser alcançada com menos da metade da população exposta ao vírus. Então, dados oficiais aqui do governo mostram que a Covid já atingiu 97,4% das cidades brasileiras. Isso são mais de 5.400 municípios. E aqui é preciso registrar que, infelizmente, em mais de 3.000 desses municípios, houve pelo menos um óbito pela nova doença. Mas mesmo com a pandemia se alastrando por todo o território nacional, 11 estados já registraram queda de casos por 3 semanas consecutivas. E só 9 estados, entre os 26 da federação, mais o Distrito Federal, contabilizaram um aumento de casos entre a 27ª e a 28ª semana epidemiológica. Então, esses são os números mais atualizados à nossa disposição. Mas vamos combinar que até o Réveillon, a gente tem mais de 160 dias. Será que até lá a taxa de transmissão do vírus não vai continuar a sua trajetória descendente para menos de um contágio a cada um infectado? Será que até lá a tal imunidade de rebanho não vai dificultar ainda mais novas ondas, novos surtos da Covid-19? E será que até lá a estrutura de saúde da rede hospitalar não vai estar ainda mais desenvolvida para atender, para tratar e para curar os pacientes?
E vamos trazer para a realidade de grandes cidades, usando o exemplo aqui de São Paulo. Nós nunca tivemos um isolamento social efetivo que conseguisse se manter aí acima de 50%. E nós vivemos aqui numa metrópole tão afeita a aglomerações que mesmo durante a quarentena, mais de 1.700.000 passageiros por dia utilizavam trens e metrôs, sem contar ônibus, hein, pessoal? Para onde que eles iam? De casa para o trabalho, do trabalho para casa. E a gente sabe, por estudos dos Estados Unidos, do Japão, da China, que a maioria das transmissões do novo coronavírus se dá em ambiente fechado. Para ficar em um exemplo ilustrativo que o espectador assíduo da CNN conhece. Em Nova York, durante o lockdown, entre 1.300 pacientes pesquisados, 90% foram infectados em casa ou em outro tipo de ambiente domiciliar. Portanto, as medidas draconianas, rigorosas, de isolamento social horizontal, elas não podem ser tratadas como dogmas, como tabus. Isso a ponto da gente não questionar e debater na arena pública. Especialmente considerando que quarentena e paralisação têm consequências econômicas graves. Cancelar o Réveillon, por exemplo, representa, segundo projeções de 2019 da própria Prefeitura de São Paulo, abrir mão de 600 milhões de reais em receitas movimentadas aqui na cidade. E a ciência estatística demonstra que desemprego e pobreza também matam. É que não aparece na TV. Por isso eu acho precipitado cancelar o Réveillon e qualquer outro evento público a ser realizado daqui a alguns meses. Até porque não é apenas a vacina que protege a população. Tem também a taxa de contágio, a imunização de rebanho, o tratamento médico, sem falar no comportamento individual, que determina em grande parte a exposição aos riscos de infecção por cada pessoa. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Caio. Olha, vamos lá. Existem opiniões contrárias, na verdade existe opinião sobre tudo. Existem opiniões sobre música, sobre comida, sobre cultura. Existe opinião sobre se vacinas são boas ou não. Existe opinião sobre o formato da Terra. E no terreno da opinião, cada um é livre para acreditar no que quiser. Mas aí existe também a ciência. A ciência não é baseada em opinião. Aliás, no campo das ciências, tanto faz qual é a sua opinião. No campo das ciências existem fatos. Fatos que são demonstrados pela criteriosa e metodológica observação científica da realidade. De maneira simples, muito simples, o que diferencia a opinião de ciência é o método científico. As pesquisas e estudos de universidades, de centros de pesquisas, de qualquer tipo de instituição, elas merecem o respeito não por ter sido feita por essa ou aquela pessoa ou por essa ou aquela universidade, mas sim porque tem métodos sérios. Porque observaram o espaço amostral suficiente, porque identificaram possíveis desvios em seus levantamentos, porque testaram e foram colocados à prova, inclusive pelos seus próprios pares. E até hoje, todos os estudos sérios que observaram o comportamento da proliferação do novo coronavírus são unânimes, no sentido de que o único método eficaz de refreamento do contágio é o isolamento social. O isolamento social é custoso, custa para a economia, pois diminui o nível de atividades que geram renda. É custoso culturalmente, pois as formas tradicionais de entretenimento cultural usualmente geram contato de pessoas. É custoso emocionalmente, pois a clausura, principalmente a involuntária, gradativamente vai minando a vitalidade da pessoa. O isolamento social, mais do que nunca, mostra como a liberdade simples de ir e vir, é um valor supremo do ser humano e da nossa sociedade. Com tudo que tem de ruim, o isolamento social é o método mais eficaz para salvar vidas. Vidas são salvas pelo isolamento social. Um estudo publicado pela American Association for the Advancement of Science, desenvolvido pela Escola de Saúde Pública de Harvard, estima que para conter a pandemia, medidas de isolamento social deverão ser mantidas até pelo menos 2022. Esse mesmo estudo mostra que medidas de contenção rápida por períodos curtos e que depois são abertas podem trazer consequências graves, porque a reabertura pode trazer um contágio abrupto quando a população volta à sua rotina. Nesse contexto, a medida do prefeito Bruno Covas é uma medida absolutamente acertada. É a medida de um gestor público que age como se espera, uma medida responsável, baseada em estudos técnicos e que, com certeza,
contribuirá para o controle da pandemia. E, acima de tudo, salvará vidas. Caio, Mona Lisa, durante muito tempo eu andei de moto aqui em São Paulo. Durante esse tempo eu sofri algumas quedas, uma delas um pouco mais séria. Mas se tem algo em comum em todas as quedas, é que elas aconteceram nos momentos em que eu estava mais confiante. Nos primeiros anos, quando eu comecei a andar, eu nunca sofri qualquer acidente. Eu ainda era um pouco inseguro na direção e, por isso, eu tomava todo o cuidado do mundo. Com o passar dos anos, eu fui ficando melhor, eu fui ficando mais otimista. E a melhora me deixou confiante. Foram nos momentos em que eu me sentia mais confiante que eu caí. E, de certa forma, o estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard alerta para essa mesma realidade. A confiança de que refreamos a pandemia e de que podemos voltar a uma vida normal pode nos levar a uma queda. Uma queda fatal para milhares de pessoas que não terão a mesma sorte que eu tive nos meus acidentes. A gente não pode correr esse risco. O resto é opinião. E opinião pode me interessar, pode me divertir, mas não podem pautar as ações de gestores públicos. Por isso, na abertura, eu parabenizo ao prefeito Bruno Covas e a todos os gestores públicos que estão tomando a mesma direção. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Eu acho muito importante fazer uma distinção. Eu sou um grande entusiasta da ciência, né? Eu já falei aqui, inclusive, na abordagem científica multidisciplinar, né? Ou seja, não só considerar a opinião de epidemiologistas, virologistas, infectologistas, mas também de estatísticos, de economistas, enfim, todas essas ciências, né, que ajudam a sociedade a prosperar e cujas decisões, né, cujos estudos têm impacto não apenas na parte econômica, mas também no custo em vidas humanas, né? Afinal de contas, também há uma série de pesquisas sérias e trabalhos científicos mostrando que, correlacionando, aliás, criando um nexo causal entre desemprego e aumento da mortalidade. Mas é muito importante, principalmente numa pandemia sem precedentes aí na história da humanidade, em que tudo é muito novo, a gente fazer uma diferenciação, né, entre o que é ciência, né, o que é uma verdade científica, como, por exemplo, né, para usar um exemplo que vocês adoram, que a Terra é redonda, né, ou esférica, vai para ser mais próprio. Isso é uma verdade científica de uma evidência científica. É uma coisa muito distinta. Um estudo não cria uma verdade científica, principalmente porque esse método ao qual você bem se referiu, doutor, dificilmente ele consegue ser realizado, né, com a devida cautela, né, no devido tempo, numa situação emergencial. Você consegue fazer alguns estudos observacionais, você consegue fazer algumas correlações, mas também, né, o pessoal que aí se debruça sobre estatística sabe que você consegue torturar um número até ele confessar o que você bem entende. E você tem um viés de confirmação, isso inclusive da parte da produção, né, acadêmica, da produção científica, inclusive buscando fundos, né, onde quer que eles existam, sempre no sentido de confirmar uma tese já pré-concebida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de ciência, porque, assim, há estudos, mas como foi demonstrado, inclusive, num episódio recente aqui do debate, a gente não pode considerar sério um estudo, por exemplo, que imputa ao presidente da República a responsabilidade exclusiva por 7.000 mortes. Isso daí não faz sentido, isso não é uma verdade científica. Seria, no máximo, uma evidência, nesse caso, claramente, é simplesmente uma politização de estatística. E uma coisa que é fascinante na ciência é que ela pode ser contrariada, ela deve ser contrariada. E, eventualmente, uma evidência é descartada. As próprias leis de Newton foram superadas com as teorias de Einstein, o que mostra que, sim, a gente deve questionar a ciência, mas a gente deve questionar a ciência dentro da ciência, com os argumentos científicos também. Mas eu acho que a gente já falou muito de ciência. Vamos observar a realidade a gente mesmo. O Réveillon é daqui a alguns meses. Faltam coisa de 6 meses para o Réveillon. Mas o Carnaval é só no ano que vem. E hoje a gente vê uma grande discussão que está ocorrendo na Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa, sobre se deve ser adiado ou cancelado o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Não se trata apenas de uma aglomeração no dia do evento, por isso da discussão,
para se preparar um evento da magnitude do Carnaval, é preciso que se utilize um tempo muito grande. Da mesma forma é com o Réveillon aqui da cidade de São Paulo, aqui na Paulista, onde a gente está. É uma festa que é organizada todo ano, é um evento que demanda preparação, segundo o que eu levantei, de pelo menos 3 meses e deveria se iniciar no mais tardar em setembro, daqui a mais ou menos 2 meses. É um evento que, como o Caio disse, reúne cerca de 1 milhão, em 2019 parece que reuniu quase 2 milhões de pessoas e, por óbvio, são 2 milhões de pessoas aglomeradas. Não há como manter 2 milhões de pessoas distantes num evento social em que estarão assistindo a shows. Então, mesmo com todas as medidas imagináveis, seria impossível evitar a aglomeração de um evento de tal magnitude. Pode seguir, doutor, está no meio Complete seu raciocínio. Eu apareço aqui em alguns momentos, claro, que é para a gente ter o equilíbrio aí do debate, mas complete seu raciocínio, Bruno, aí o Caio entra para rebater, tudo bem. E essa é a razão pela qual, então, eu digo que a decisão é acertada, ela não é precipitada. O evento pode ser em 31 de dezembro, mas toda a preparação do evento leva muito tempo. E essa preparação também coloca em risco uma miríade de pessoas incontáveis. Você mencionou aí o Carnaval, né? Bom, eu procuro ser sempre muito coerente aí nos meus argumentos, tanto quando eu fiz a crítica, né, sobre a autorização para manutenção do calendário do Carnaval. Vamos lembrar o seguinte, tá? A lei nacional da pandemia, ela remonta aí ao comecinho de fevereiro. Então, foi uma lei aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, se não me engano, 6 de fevereiro. O primeiro caso do novo coronavírus confirmado no Brasil foi dia 25 ou dia 26 de fevereiro, bate com o calendário, porque o calendário oficial do Carnaval ele se estendeu até 1º de março. Mas antes disso, né, já sabendo de uma crise aí, mundial de saúde pública, que ainda não tinha o nome de pandemia, mas teve o caso que foi emblemático, né, daquele cruzeiro aportado no Japão e que já mostrava, né, a alta taxa infectante do novo coronavírus. Então, diante de todas essas informações, né, e diante do que estava acontecendo, principalmente nos países mais afetados na Europa, né, então Itália, Espanha e assim por diante, as autoridades paulistas, as autoridades nacionais em geral, não interromperam o Carnaval. É interessante observar que, apesar disso, o primeiro óbito por Covid-19, ele se deu apenas no dia 16 de março, certo? Então, se você observar entre o primeiro caso e a data do calendário do Carnaval, o primeiro óbito ele vai se dar depois das 2 semanas, ou seja, teoricamente já haveria tempo, né, para a doença ela se desenvolver e ela causar o óbito do paciente. Então, parece que não existe uma correlação direta. E também, por ensejo daquelas manifestações, né, nos Estados Unidos, do Black Lives Matter, alguns estudos, né, foram feitos, de novo, não são verdades científicas, mas são algumas evidências, foram feitas mostrando que não houve um aumento, né, um pico de contágio por causa daquelas aglomerações. Então, o que parece bem claro é que, ao ar livre, o contágio ele é infinitamente mais difícil do que em ambiente domiciliar, inclusive no contexto de Carnaval, né, que obviamente tem aí uma troca de fluidos corporais muito mais intensa do que uma manifestação política. Mas mesmo assim, o ponto aqui é o seguinte, esse mesmo discurso, certo, que liberou o Carnaval naquela época, né, por uma questão de coerência, poderia muito bem liberar o Réveillon agora, principalmente com todos esses índices aí na descendência. Mas eu posso explorar isso no próximo argumento. Acho que o principal argumento em relação a liberar ou não eventos em massa, principalmente os organizados pelo poder público, é o impacto financeiro. E, de fato, segundo a revista Exame, o impacto financeiro para 2019 do Réveillon em São Paulo seria na casa de 600 milhões de reais. É claro que é uma quantia expressiva, mas perto do valor que seria economizado com o tratamento de milhares de pessoas que certamente seriam contagiadas, a cifra não parece mais ser tão significativa. Isso só para a gente falar de cifras, isso para a gente não falar de vidas. E é claro,
que cifra nenhuma pode ser colocada na mesma balança onde estão sendo pesadas vidas humanas. Há um argumento muito conhecido de que a economia salva vidas. E a degradação da economia também pode causar certas mortes. Eu não conheço nenhuma evidência científica que consiga traçar essa causalidade direta. Eu conheço o argumento e é claro que, em última instância, fazendo uma digressão, o que a gente chama de causalidade ad infinitum, no longo prazo, uma economia saudável vai garantir o desenvolvimento da saúde, vai garantir hospitais, vai garantir possibilidades de tratamento. Mas para que as pessoas possam se beneficiar de uma economia saudável, é preciso que, antes de mais nada, as pessoas cheguem vivas lá. Quando uma floresta está em chamas, não adianta pensar em quanto a gente vai gastar para apagar essa floresta. A gente tem que enveredar os nossos maiores esforços para que se apague o fogo. Ou a gente deixa essa floresta queimar até o fim. Só que essa floresta, no nosso caso dessa pandemia no Brasil, ela é feita de vidas humanas. E a gente não pode sacrificar nenhuma dessas árvores. Mas nesse ponto eu concordo contigo, viu, Bruno? Eu acho que aqui a gente não tá colocando na balança vidas humanas e economia. É que eu realmente acho que pela trajetória, né, da pandemia, considerando os dados atuais, ou seja, o RT, né, a taxa de contágio, super próxima a 1, numa descendente contínua. A gente há 100 dias estava com ela em 2. Né, então a coisa realmente estava escalando muito rápido. Agora está em 1. Né? Mesmo alguns estudos e algumas projeções menos otimistas falam que lá pelos idos de setembro, por exemplo, ela já vai estar abaixo de 1. Então, considerando esse contexto, considerando o contexto de exposição da população em geral, principalmente nos grandes centros urbanos, quando eu falei aqui em São Paulo, né, uma cidade de 12 milhões de habitantes, você imaginar que só por aqui trafegam 1,7 milhão de passageiros, isso durante o auge da quarentena, só em trens e metrôs, é óbvio que em algum momento ou outro todas as pessoas tiveram contato com esse vírus. A gente vive um microcosmo disso até nas empresas. Né? Empresas de atividades essenciais, ainda que tomando todos os cuidados de distanciamento social, a gente percebe que o número de novos infectados ele vai reduzindo. Então, inclusive essa questão da imunidade de rebanho, ou da imunidade já anterior ao vírus, tem pessoas que tiveram contato com cônjuges que estavam doentes e não adquiriram a doença. Então, o meu ponto é o seguinte, eu não acho que se trata de trocar vidas pela economia. Eu acho simplesmente que daqui 5 meses, 6 meses, a situação, pelos números, ela vai estar muito mais sob controle. Você falou aí que eles precisam de 3 meses para organizar, então eles que posterguem essa decisão por mais 2 meses, porque a nossa economia vai estar precisando de cada centavo desses 600 milhões de reais, inclusive para pagar a conta das diárias em leitos de UTI. Quando você estava falando, esses 600 milhões dariam para pagar aí 300 mil diárias, isso nos hospitais particulares. Né? Então, isso daí é o atendimento para 30 mil pacientes graves durante 10 dias cada um. Então, você percebe que assim é bastante dinheiro. E não dá para a gente falar necessariamente que ele estará salvando vidas, porque a gente não sabe como que vai estar a taxa de contágio, a imunização de rebanho e o tratamento. A gente vê que alguns grupos estão com tratamento precoce muito efetivo, né? Há hospitais particulares sendo desativados, você tem respiradores que estão aí vagos, não estão sendo utilizados, e as taxas de ocupação nos locais em que os números estão decrescentes, eles estão completamente sob controle. É o caso, inclusive, de São Paulo, que está com 2/3 só dos leitos ocupados. Interessante seu argumento, Caio. Seu argumento, ele parte de uma análise de risco. Ele parte de uma análise do futuro. Ora, eu não sei como estará no futuro. O grande problema é que quando a gente vai avaliar um risco, a gente vai avaliar uma situação futura com base no que a gente tem agora. A gente não pode avaliar o que vai acontecer lá na frente com base em uma situação que pode de fato acontecer. Em um cenário otimista, nós, até o final do ano, podemos ter já alguma vacina testada na sua última fase e em fase de produção. Em um cenário otimista,
podemos já no futuro ter algum tipo de tratamento definitivo, que é um pouco diferente da vacina. Em um cenário futuro, nós podemos de fato atingir a tal imunização de rebanho, que é algo muito polêmico e não cabe muito bem para o debate de hoje. Mas o fato é que não dá para avaliar risco com base em fatores futuros. A gente tem que avaliar o que vai acontecer amanhã com base no que a gente tem hoje. E hoje a gente não tem vacina, hoje a gente não tem tratamento eficaz e comprovado e hoje a gente não tem imunidade de rebanho. De modo que não dá para se guiar essas decisões pensando em um cenário muito otimista que pode não acontecer, porque a consequência disso é muito grave. Quando se faz uma matriz de risco, a gente pensa primeiro qual é a chance disso acontecer no futuro e qual é a consequência disso acontecer no futuro. Se a chance for pequena e a consequência for grande, eu tenho um risco moderado. Se a consequência for pequena e a chance for grande, eu também tenho um risco moderado. Mas o grande problema aqui é que a gente tem consequência muito grande, que é um alastramento ainda maior de um novo pico dessa pandemia. E isso é um risco que, novamente, eu digo, nós não podemos aceitar. Naturalmente, né? A análise de risco, ela sempre diz respeito a uma situação hipotética no futuro, mas tomando por base o presente. Não apenas o presente, mas a curva, né, dos dados, né, ao longo do tempo, né, não apenas a fotografia do momento atual. A fotografia, se você pegar um dia, ela assusta, né, a quantidade de óbitos por dia, esse tipo de coisa. Mas quando você vê que a gente saiu tanto do ponto de vista do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e até do Brasil, aí, pegando na média, eu não gosto de analisar essas coisas em bloco, mas enfim, a gente está, como nas palavras aí da própria OMS, num platô, né? E, de novo, eu vou insistir nesse argumento, né? Se o prefeito alega que ele precisa de 90 dias para fazer toda a preparação, não tem cabimento ele se antecipar aos fatos. Até porque, como você deixou aí mais ou menos implícito na sua fala, doutor, o futuro a Deus pertence. Então, vamos aguardar aí a trajetória dos números nos próximos 2 meses para tomar uma decisão cujo impacto é de 600 milhões de reais. Né? Quando a prudência era, vamos dizer assim, praticamente mandatória, né, que foi no caso do Carnaval, por uma questão, não sei, de populismo que foi, eles não interromperam as celebrações. Ali sim, havia todas as justificativas do mundo, né, para parar a festa. Ali sim havia todas as justificativas, porque foi um problema que veio com spoiler, né? A gente sabia que, como não houve banimento de linhas aéreas, que as pessoas que vinham de Wuhan, outros grandes centros de moda, principalmente de Milão, principalmente de Madrid, Nova York, que essas pessoas estavam em São Paulo, né? E mesmo assim as autoridades aqui correram esse risco. Né? E, assim, graças a Deus, o contágio, não sei se é ao ar livre, não sei qual fenômeno que aconteceu, mas a coisa não começou a crescer exponencialmente, pelo menos não a partir daquele momento. Os indícios são desses. Depois, outras pesquisas mostraram, imagina, tem um estudo da China que falou que de 7 mil casos analisados, só o contágio se deu ao ar livre. Então, é disso que a gente está falando. Então, tem essa questão do ar livre e da sugestão que esses estudos, das evidências que esses estudos apontam. Isso é a primeira coisa. E a outra coisa, assim, se os números continuarem na descendente, e continuarem na descendente por mais tempo, a tendência é inversa. Cada vez que uma pessoa contagiar menos de uma, você tem uma razão inversa. E considerando que a pandemia já atingiu praticamente todos os municípios do Brasil, a gente está numa situação, como pontuou a OMS, que é uma oportunidade mesmo para a contenção desse vírus. E eu acho que se não existisse esse fenômeno que a gente está tratando aqui da imunidade de rebanho, as taxas de contaminação elas continuariam crescendo. E elas estão diminuindo, certamente não é por causa do lockdown, como ficou muito claro em locais que fizeram um isolamento social bastante rigoroso, e o que eles conseguiram apurar é que mesmo assim havia o contágio, né, dentro das casas. No máximo eles conseguem argumentar que houve um achatamento da curva, e ainda assim isso é um argumento duvidoso.
Vamos então para os argumentos finais. Começamos com você, Bruno, por favor. Bom, eu me lembro de fevereiro. Fevereiro parece que aconteceu há uns 10 anos atrás, mas eu me lembro bem. Em fevereiro, a gente ainda não tinha a dimensão dessa pandemia, nem a nível mundial. A gente não sabia aonde isso ia pegar. Ninguém sabia direito se era para usar máscara ou não, isso nem a OMS tinha alguma consolidação. Mas o fato é que dali para frente, quando começou a existir aquele contágio comunitário, que não é aquele contágio mais individual de uma pessoa para outra, e isso sequer se imaginava em fevereiro, o isolamento social se tornou a medida cabível. Dali para frente, vários eventos foram cancelados. A parada LGBTQI+, e a Marcha para Jesus, que já deveriam ter acontecido, elas foram adiadas para novembro. Provavelmente vão ser canceladas também. A virada cultural, que seria realizada também, foi colocada inteiramente online. Para finalizar, eu queria só citar uma fala de um artigo que foi publicado hoje. Estamos perdendo a batalha para o coronavírus na comunicação e na governança. Esse artigo termina da seguinte forma: hoje parece não haver quem nos inspire a fazer a coisa certa, como aconteceu no passado com as vítimas do HIV e a distribuição de preservativos e seringas aos grupos de risco. O recomeço das atividades depende de clareza de informações e de políticas corretas, depende de esclarecimento e bons exemplos. Não podemos ficar parados enquanto a vacina não vem. Essa é uma frase de um artigo que foi escrito pelo Dr. Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em um artigo publicado hoje. Caio, seus argumentos finais, por favor. Eu vou voltar aí a atenção do espectador da CNN para a questão da verdade científica, mais uma vez. Ao longo aí dos meses, o espectador vai perceber que os números das projeções eles foram oscilando muito. Né? Em dado momento, durante semanas, se repercutiu no Brasil a informação de que, com uma taxa de isolamento social aí equivalente a 50%, certo? Que à época era associada ao isolamento social vertical, mas foi o que aconteceu na prática no Brasil com o isolamento social horizontal. Então, essa taxa de isolamento de 50% produziria aí algo na ordem de 526 ou 529 mil óbitos. Isso não se verificou. Então, de novo, um estudo científico, né, tomado como uma verdade científica. Sobre o isolamento social, com os dados de Nova York, que chocaram inclusive o governador, né, do epicentro da pandemia no Ocidente, a gente percebeu o quê? Que todas as questões derivadas de doutrinas e dogmas relacionados a isolamento social, eles não têm valor científico, não têm valor científico absoluto. Né? Eles representam uma corrente majoritária, mas não necessariamente a realidade dos fatos, como se verificou em várias outras localidades. Por outro lado, né, há uma correspondência clara, né, entre queda na economia, entre empobrecimento da população e mortalidade e perda de qualidade de vida. Então, queria só chamar a atenção para que o espectador pesquise aí as relações entre desemprego e aumento de mortalidade, entre pobreza, aumento de mortalidade infantil, inclusive entre paralisação econômica e fome. Obrigada, então. Bruno, boa noite, bom fim de semana. Boa noite, Mona Lisa. Caio, obrigada, boa noite, bom fim de semana. Boa noite, excelente final de semana, Mona Lisa. Para todos, é isso. Chegou